Boa noite, gente. Eu vim corrigir a prova que vocês fizeram hoje. Então, essa aqui era a primeira questão, que era das botas perdidas, né? E daí é do sargento que chega as botas dos cadetes, tudo. É cadete que fala? Não sei. Chega tudo desorganizado, né? E daí o seu trabalho é arrumar de acordo com o número de entradas. Então, aqui a gente tem 4 entradas, aqui a gente tem 6 entradas. E daí aqui. Opa. E daí aqui a gente tem o tamanho e o pé, né? De cada um dos sapatos. E é pra gente falar quantos pares é possível formar. Então, aqui tá meu código. O que eu fiz foi, primeiro eu leio quantos pares, quantos sapatos eu vou ler, na real. E daí eu vou ler ele até o final de arquivo, porque aqui, ó, eu vou ler isso aqui. Daí isso aqui vai ser tratado dentro do meu while. Daí eu vou ler isso aqui. Isso aqui vai ser tratado dentro do meu while. E aqui vai dar final de arquivo, que não tem mais nenhuma rodada pra ler. E daí ele vai parar o código. Então eu criei dois vetores auxiliares, um das botas do pé direito e outro das botas do pé esquerdo. Ele falou que o tamanho vai até 60, então eu coloquei 61 aqui porque eu vou usar a indexação 1, ou seja, eu vou ignorar a primeira casa, que é o zero, né? O índice zero do meu vetor. Por quê? Porque os índices vão representar o tamanho dos pares de sapato, né? E daí o que o índice vai estar guardando é quantos daquele sapato eu tenho. Então eu tenho um vetor aqui para o pé direito e um vetor aqui para o pé esquerdo. Então eu fiz um for aqui. Esse for aqui vai ler cada das linhas, né? Cada uma das linhas. Então aqui eu estou lendo o tamanho do sapato e de qual pé ele é. Eu coloquei se o pé for direito, então meu botas D no meu tamanho. Então aqui no índice 40, tá vendo? No índice 40, eu vou adicionar mais um. E eu inicializei como zero, tá? Ambos os vetores estão inicializados em zero. E se for o pé esquerdo, eu vou lá no meu tamanho que ele me deu e adiciono um. E daí eu criei um contador par aqui, de pares, que é um somador, né? E daí eu coloquei for int j igual a 30, porque o menor tamanho possível é 30. O maior tamanho possível é 60, então eu coloquei menor que 61. J mais mais. Daí eu falei, se o que que a gente quer, né? A bota, se a gente tiver, por exemplo, 4 sapatos direitos 40 e 3 sapatos esquerdos 40, dá para formar 3 pares de sapatos, né? Ou seja, eu tô pegando o menor dos números, o menor dos, o mesmo tamanho, o menor que tiver a menor contagem. Pronto, finalmente saiu. Enfim, eu coloquei if meu botas direito no meu tamanho aqui, por exemplo, se for meu tamanho 30, se meu botas direito for 2, por exemplo, e meu botas esquerdo for 3 no tamanho 30, então eu só posso formar 2 pares, porque eu estou limitado inferiormente, né? Então aqui pares mais igual, botas DJ, aqui no nosso exemplo hipotético aqui que eu estou usando são 2 botas, então meu número de pares são 2. É o CIF. Se o meu esquerdo for menor ou igual à minha bota J, isso aqui eu coloquei menor ou igual para casos que seja tipo 0 e 1, sabe? Ou 0, 0. Enfim. E daí aqui ele vai de novo adicionar o menor deles. E daí eu printo o meu número de pares. Então aqui usando o teste que ele me deu, é 2 e 1. Aqui como ele pede era 2 e 1. E foi aceito. Próximo. Jogo de estratégia. Esse aqui é sobre um jogo em volta de uma mesa. E daí aqui a gente tem o número de jogadores e o número de rodadas. Aqui a gente tem em ordem a pontuação de cada jogador, né? Então aqui o jogador 1 fez 1 ponto, jogador 2 fez 2 pontos, fez 1 ponto, jogador 3 fez 1 ponto. Jogador 1 fez 1 ponto, jogador 2 fez 2 pontos, jogador 3 fez 2 pontos e assim por diante. O que eu fiz? Eu usei um módulo aqui para saber qual era o jogador. Isso vai ficar mais claro no código. Bora lá. Então, primeiro eu leio meus jogadores, minhas rodadas, e eu criei um vetor auxiliar chamado ganhou. A gente vai usar de novo aquela ideia da, do vetor inicializado em zero que a gente vai somar no índice, né? Mesmo da bota. Então, eu criei um for aqui, e igual a zero, que agora a gente vai ler essa linha aqui. Essa linha aqui, o número de elementos dela
é jogadores vezes rodadas, né? Então, int igual a zero, i menor que jogadores vezes rodadas, e mais. Eu criei um int auxiliar aqui, ó, jogador atual vai ser o resto da divisão entre o meu i e jogadores. Ou seja, aqui nesse meu exemplo, meus jogadores é 3 e o meu i é zero, né? Meu vetor está inicializando em zero mesmo. Então aqui zero, ou seja, esse aqui é meu jogador. Em vez de eu usar jogador 1, 2, 3, eita, vamos usar jogador 0, 1, 2, né? Então esse aqui é meu jogador 0, esse aqui é meu jogador 1, esse aqui é meu jogador 2. Quando chega no 3, o resto da divisão entre 3 por 3 é zero. Então, esse aqui é meu jogador 0 de novo. O resto da divisão entre 3 e 4 é 1. Então, esse aqui é meu jogador 1 de novo. O resto da divisão entre 5 e 3 é 2. Então, esse aqui é meu jogador 2. A mesma coisa vai acontecer para isso. 0, 1, 2. Então, aqui eu venho. Índice jogador atual vai ser o resto do meu índice pelos meus jogadores. E eu criei um int pontos aqui para eu escanear o que seria isso, né? E daí eu escaneio. E daí eu vou lá no meu vetor ganhou, que está inicializado em zero. Eu coloco no índice do meu jogador pontos. Lembrando que aqui meu jogador tá com indexação zero, tá? Eu estou considerando o jogador 0, 1, 2. Então, quando eu for imprimir, eu tenho que imprimir somando 1, né? Mas continuando. Eu coloquei agora um contador para saber quem teve a maior pontuação e o meu jogador vencedor, né? Então eu coloquei for int i igual a zero e menor que os jogadores e mais. Eu falei se o meu maior for menor ou igual. Esse aqui igual é porque fazendo os testes eu percebi que ele considera o último até a maior pontuação. É por isso que tem esse maior ou igual. Menor ou igual, desculpa. Daí if maior. Se meu inteiro aqui maior. Eu coloquei -1 porque é impossível alguém ficar com pontuação negativa. Eu coloquei se meu maior foi menor ou igual que o meu vetor ganhou e esse aqui é meu jogador, vou falar que o meu minha maior pontuação até agora foi o meu vetor jogador. E o meu jogador vencedor é o meu índice, que ele encontrou, mais um, porque a minha indexação é zero. Então, se antes era jogador 0, 1, 2, agora é jogador 1, 2, 3. E daí, no final de tudo, eu printo o meu jogador vencedor. Esse aqui eu estou usando o segundo caso, deu 3. Utilizando o segundo caso aqui, 1, que nem tá aqui. Próximo. Esse é um saco. Não era difícil, mas era um saco. Eu acho que era a questão mais demorada da prova. É, bom, eu acho que todo mundo já sabe como é que isso aqui funciona. Você lê a string, você lê o número de casos, na real, daí você lê a string, e daí, dependendo da letra, você printa isso para cada letra. Só que não pode passar de 20 caracteres. 12, desculpa, não pode passar de 12 dígitos. Porque aqui tem no máximo 12 dígitos, beleza? Então, bora lá? Eu criei um int rodadas para ler quantas rodadas eu vou fazer, um scanf e um getchar, porque logo em seguida eu vou ler uma string, e se o barra n estiver junto, vai cagar a minha entrada inteira. Perdão a palavra. Então eu criei um fork, int j igual a zero, j menor que rodadas, j mais para eu ler cada uma das entradas. Daí eu criei um vetor, uma string, desculpa, char senha, e um vetor que vai guardar a minha senha, que é vetor senha. Daí eu falei, scanf, esse espaço aqui é optativo, tá? Eu só coloquei para não dar erro, para ter certeza que não ia dar erro no barra N. Daí eu li a entrada até o barra N, dei a senha e botei o getchar para tirar o barra N. Daí eu coloquei for, int igual a zero, e menor que o tamanho da senha, e mais. Eu vou ler. Daí isso aqui é aquele negócio ridículo das condições. Enfim, tem um padrão, tá? Mas é mais fácil fazer na mão. Mas tem um padrão. Deixa eu mostrar aqui. É A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. E é a mesma coisa para todos os outros. E os mesmos negócios aqui, ó. G, K, A, K, U é a mesma coisa aqui, só que trocado. E a soma é sempre 6, né? Se chegar a 9, volta pro zero. Então, 0 mais 6 é 6. 1 mais 6. Ah, eu errei o padrão. Ah, tanto faz. É mais fácil fazer na mão.
Enfim, tá aqui. Daí isso aqui é toda aquela condição que eu acho que todo mundo sabe fazer. E daí eu coloquei vetor sem aí, igual a cada um dos dígitos correspondentes. E se não for nenhum desses, ou seja, se for espaço, barra N, qualquer coisa que estiver na entrada que não seja as letras que ele me deu, eu vou colocar um menos um, beleza? Eu fiz um contador. Isso aqui é importante para não imprimir os espaços, para ele não considerar os espaços como é, uma letra possível. Isso vai ser importante. Eu coloquei um int contador igual a zero para eu saber quantas letras eu já li. E daí eu vou colocar for k igual a zero, k menor que o tamanho da senha e o meu contador aqui for menor que 12, porque só pode ter 12 dígitos, k mais mais. E daí eu coloquei, se o meu vetor for diferente de menos um, ou seja, eu não estou considerando os espaços, eu vou printar a, o próximo dígito da minha senha e vou adicionar no contador. Quando esse contador atingir 12, ele vai parar e vai dar barra N e vai me dar minha senha. Tá vendo? Era isso para essa questão. Próximo. Esse aqui era das tomadas. Oxi, o zoom nesse aqui tá quebrado. Enfim, basicamente é um tal de Roy, que ele tem uma casa velha, e daí nessa casa só tem uma tomada, e ele, com uma brilhante ideia, aparentemente, decide conectar 1 bilhão de réguas nessa única tomada. Só que, quando você conecta uma régua na tomada, e você quiser conectar outra régua na régua, você precisa deixar pelo menos uma tomada livre na régua, certo? Então, aqui a gente tem 3 casos de teste, aqui a gente tem 3 réguas. A primeira régua vai poder, tipo, conectar nela um eletrodoméstico e uma nova régua, porque eu ainda tenho mais réguas para botar, né? Que são 3. Enquanto eu não atingir esse 3, eu vou ter mais réguas para botar. Então aqui, efetivamente, eu só posso usar uma tomada. Aqui, efetivamente, eu posso usar 2 tomadas. E aqui, como não vem nenhuma em seguida, eu posso usar todas. Então aqui fica 1, mais 2 é 3, mais 4 é 7. 7. Mesma coisa acontece para todos os outros. Usando essa lógica, eu boto aqui. Eu li minhas rodadas, e daí aqui eu vou ler cada uma das linhas. Então, primeiro eu começo lendo quantas réguas eu vou ter no meu problema. E aqui eu fiz um somador para guardar os eletrônicos, né? Um inteiro para guardar os eletrônicos. Então, para int j igual a zero, j menor que réguas j mais mais, int num, scanf, o número de tomadas que tem na minha régua. E daí eu coloquei, se a minha régua não for a última, ou seja, enquanto o meu j for diferente de réguas menos um, meus eletrônicos, eu vou somar o número de réguas que ele tem, menos um, porque eu vou precisar conectar a próxima régua. Se ele for o último, eu posso usar todas as tomadas da régua, então eu coloco mais igual a num mesmo. E daí eu printei. E acabou. Era isso. Eu espero que tenha ficado claro. Eu vou botar todos esses links aqui, que eles são públicos, todos esses links aqui dos meus códigos na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp. Ah, enfim, vai dar tudo certo. Essa prova. Eu acho que a questão mais chata foi essa. O resto tava ok. Tava uma prova ok. E é isso. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês, que vocês tenham entendido. E estou à disposição aí. Boa noite.